sou Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. O propósito desse vídeo é iniciar uma nova série de vídeos dentro da área de banco de dados, mais especificamente sobre modelagem e projeto de banco de dados. Nele, iremos falar inicialmente sobre o conceito de arquitetura de banco de dados e, a seguir, o principal modelo de arquitetura de banco de dados existente no mercado, que é a arquitetura ANSI Spark. A seguir, falarei sobre o conceito de modelo dentro do framework KM Action e os conceitos de modelo de dados, modelo conceitual de dados, modelo lógico de dados e modelo físico de dados. Então, vamos ao vídeo. No último vídeo da série sobre introdução a banco de dados, nós falamos sobre a arquitetura dos DBMS, mostrado aí na imagem. Neste vídeo, nós iremos falar sobre a arquitetura dos bancos de dados, com foco no conceito de modelo de dados, que vão constituir o arcabouço teórico para o design da arquitetura de um banco de dados, como iremos ver a seguir. A arquitetura de banco de dados refere-se ao design geral da estrutura de um banco de dados. Ela vai englobar uma série de componentes e camadas, e eles vão trabalhar juntos de forma que eles propiciem o armazenamento, o gerenciamento e o acesso aos dados de forma eficiente, eficaz e segura. A arquitetura de banco de dados, ela inclui uma série de elementos, sendo que o principal deles nós chamamos de modelo de dados. E esse modelo de dados é aquele que é implementado pelo DBMS que vai ser utilizado no projeto. Mas, afinal, o que é um modelo de dados? Uma arquitetura de banco de dados que se tornou padrão de mercado é a arquitetura ANSI Spark, mostrada aí na imagem. Ela também é conhecida como arquitetura de 3 níveis ou arquitetura de 3 esquemas, como podemos ver aí na imagem. Essa arquitetura foi proposta pelo grupo ANSI Spark em meados da década de 70 e se tornou uma das arquiteturas de banco de dados mais influentes e amplamente adotadas pelo mercado. A arquitetura ANSI Spark, ela divide o sistema de banco de dados em 3 níveis ou esquemas distintos. O nível superior, que aparece aí na imagem, ele é denominado de nível externo ou esquema de visão ou esquema externo. Esse é o nível mais alto da arquitetura e ele representa a visão ou a perspectiva do banco de dados do ponto de vista dos usuários ou aplicativos de banco de dados. O nível intermediário, ele é denominado de nível conceitual ou esquema conceitual. Ele representa uma visão global e integrada do banco de dados, ou seja, o esquema conceitual, ele integra todas as visões dos usuários ou dos aplicativos do banco de dados que aparecem no esquema externo. No nível interno, ou esquema interno, que é a terceira camada da arquitetura ANSI Spark, ela representa a visão física do banco de dados, descrevendo como os dados são armazenados, organizados e acessados fisicamente no nível do sistema operacional. Nós acabamos de ver os conceitos de arquitetura de banco de dados e arquitetura ANSI Spark.
Vamos começar agora a responder a questão: o que é um modelo de dados? Mas antes disso, nós vamos ver que um modelo é um dos principais elementos do framework KM Action e também que conhecer é modelar, ou seja, o processo de conhecer ele equivale à construção de modelos de um mundo ou de um domínio desse mundo. Esse modelo permite descrever e fornecer explicações sobre os fenômenos ou coisas que observamos neste mundo ou neste domínio. Dentro da ideia de que conhecer é modelar, um agente ele tem conhecimento. E esse conhecimento é sobre um domínio, um determinado domínio, que vai ser parte de um mundo. E esse conhecimento ele pode ser mais especializado sobre a forma de modelo. Então, modelos são tipos de conhecimento. E esses modelos eles são representações simplificadas de um domínio ou de um mundo como um todo. Um modelo, além de ser uma representação simplificada de um determinado mundo ou de um domínio desse mundo, ele também pode ser uma representação simplificada de alguma coisa ou fenômeno que é parte de um determinado domínio. E essa coisa ou fenômeno, ela pode se especializar em objetos, ligações entre objetos, transições de estado de objetos, ou transformações de objetos, ou outras coisas que iremos ver mais adiante em outros vídeos dessa série. E, finalmente, chegamos à definição de modelo de dados. Então, um modelo de dados, ele é uma representação estruturada e organizada dos dados que são utilizados em um determinado sistema. Ele vai definir as entidades, os atributos e os relacionamentos entre os dados, permitindo que eles sejam armazenados, manipulados e recuperados de forma eficiente e consistente. Os modelos de dados são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas apoiados por bancos de dados. E ele facilita a compreensão e a comunicação entre os desenvolvedores, usuários e stakeholders envolvidos num determinado projeto. Em resumo, um modelo de dados, ele representa o aspecto estrutural de coisas ou fenômenos do mundo real. Em outras palavras, eles representam os objetos e as ligações entre objetos que fazem parte de um determinado domínio, de um determinado mundo. Os modelos de dados, eles podem ter diferentes formas de classificação. Na imagem, nós vemos uma delas, que é a mais usual. Então, de acordo com essa forma de classificação, os modelos de dados podem ser modelos de dados conceituais, modelos de dados lógicos ou modelos de dados físicos. A seguir, nós iremos descrever cada um desses tipos de modelos de dados. Um modelo de dados conceitual, ele é uma representação abstrata e independente da implementação dos dados e das relações existentes entre esses dados em um determinado domínio específico. Ele descreve os principais conceitos, entidades, atributos e relacionamentos que estão envolvidos neste domínio de aplicação, fornecendo uma visão geral dos dados e das regras de negócio associadas. O modelo de dados conceitual, ele é usado principalmente para capturar as características e requisitos dos dados em um nível mais alto de abstração, sem que haja preocupação com a implementação física ou com detalhes técnicos específicos. Ele é projetado para ser compreensível tanto para os usuários finais quanto para os desenvolvedores de software,
facilitando a comunicação, a compreensão mútua entre as partes interessadas. Já um modelo de dados lógico, ele é uma representação intermediária entre o modelo de dados conceitual e o modelo de dados físico. Ele descreve as entidades, os atributos e os relacionamentos e as restrições definidos no modelo conceitual, como eles são mapeados para estruturas de dados específicas em um sistema gerenciador de banco de dados. Enquanto o modelo de dados conceitual é independente de qualquer tecnologia de banco de dados, o modelo de dados lógico é mais próximo da implementação real do sistema de banco de dados, mas ainda é independente de detalhes de armazenamento físico. No modelo de dados lógico, as entidades do modelo conceitual, elas podem ser mapeadas para tabelas ou coleções de dados, num banco de dados relacional, por exemplo. Os atributos, eles vão ser mapeados para colunas de tabelas e os relacionamentos são mapeados usando o que nós chamamos de chaves primárias e chaves estrangeiras, se estivermos utilizando um banco de dados relacional. Além disso, as restrições de integridade e as regras de negócio, elas vão ser definidas usando recursos específicos do sistema gerenciador de banco de dados. E para finalizar, os modelos de dados físicos, eles são representações detalhadas e concretas de como os dados são armazenados e organizados em um sistema gerenciador de banco de dados. Ele vai descrever a estrutura física do banco de dados, incluindo detalhes como formatos de armazenamento, índices, partições de dados, alocações de espaço em disco e outros aspectos que são relacionados à implementação física dos dados. Enquanto o modelo de dados conceitual se concentra em conceitos abstratos e o modelo de dados lógico define a estrutura de alto nível do banco de dados, o modelo de dados físico ele lida com os aspectos concretos de como os dados são armazenados e acessados pelo sistema gerenciador de banco de dados. O modelo de dados físico ele vai estar intimamente relacionado com o SGBD que foi escolhido, uma vez que cada SGBD possui suas próprias características e estruturas de armazenamento. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar principalmente sobre arquitetura de banco de dados e modelo de dados, dentro de uma nova série sobre modelagem e projetos de banco de dados, dentro da área de banco de dados. Em breve, outros vídeos serão criados. Se vocês gostaram, curtam este vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.